A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje, o tema desta live é Diante do Espelho. E para falar acerca desse tema, vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 24, que diz assim, Tiago 1, 24. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 24. Para falarmos acerca do tema diante do espelho nessa reflexão de hoje. Da mesma forma que o espelho reflete a imagem que está à sua frente, o espelho reflete a imagem e também o espelho mostra os sinais, mostra os defeitos. Da mesma forma, trazendo para nós no sentido espiritual, estar diante da palavra de Deus é como se estivesse diante de um espelho que nos mostra o que devemos fazer, se estamos agradando ou não a Deus. Esse espelho é a palavra de Deus. E diante da palavra é que nós reconhecemos por meio dela se o que estamos praticando tem agradado ao Senhor. E também diante da palavra nós vemos nossos erros, falhas, entendemos em que precisamos mudar. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 24, diz, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. No sentido espiritual, a palavra como espelho está sendo colocada como espelho porque o espelho, ele além de refletir uma imagem que está diante dele, o espelho mostra as falhas, o espelho mostra os defeitos. Quando alguém se coloca diante do espelho, o espelho de uma forma minuciosa, de uma forma clara, mostra todas as imperfeições que houver. E da mesma forma, a palavra de Deus, ela mostra as imperfeições na nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela faz com que seja refletido e nós possamos entender como estamos diante de Deus. Meditando na palavra de Deus, a palavra é como um espelho para a nossa vida espiritual. Por isso que nessa reflexão, a palavra está sendo comparada a um espelho. A Bíblia, a palavra de Deus, está sendo comparada a um espelho, porque o espelho, ele expõe as deformidades, o espelho, ele reflete a imagem e mostra tudo que há, aquilo que está diante dele. E da mesma forma, a palavra de Deus, por meio da palavra, nós podemos entender se estamos agradando a Deus, se estamos fazendo a vontade de Deus. A Bíblia é o espelho da alma, o espelho que reflete, porque é o espelho que reflete a superfície, as formas de um corpo. O espelho, ele reflete
tudo que se coloca diante dele. E a palavra de Deus, ela reflete, ela mostra, por isso que ela é comparada como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque enquanto o espelho físico mostra os contornos físicos do nosso corpo, a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra o mais profundo dos nossos sentimentos. A palavra de Deus, por meio da palavra, é refletido o que realmente somos diante de Deus, como está a nossa vida espiritual. Por meio da palavra, nós podemos entender como estamos diante do Senhor. Por isso que está sendo comparada a palavra de Deus, a Bíblia, como um espelho que reflete a imagem e que mostra as imperfeições. Meditando na palavra de Deus, entendemos que a palavra de Deus, ela revela com precisão os nossos defeitos. Por isso muitos não querem ouvir a palavra. Por isso que muitos não querem meditar na palavra, porque sabem que meditando na palavra, a palavra irá mostrar, por meio da palavra será declarado pode ser os menores pecados, os menores defeitos. Estou me referindo a falhas espirituais. A palavra, ela nos coloca diante da rebeldia. A palavra de Deus, que é a verdade, nos coloca diante de como estamos sendo verdadeiramente diante de Deus. A palavra, ela mostra como está a nossa vida espiritual. Isso quer dizer, ela traz às claras o pecado. A palavra, ela revela, mostrando o pecado, mostrando onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos erros. É a palavra que revela as intenções do coração, se são boas ou más. É a palavra de Deus que revela o profundo, é a palavra de Deus que, como espada, ela penetra até a divisão da alma. E diante da palavra, nada pode ficar oculto. Ainda que o homem queira esconder, mas diante da palavra de Deus, tudo é mostrado, tudo é revelado. Por isso que é comparada a um espelho. A palavra é comparada a um espelho que reflete, que pode refletir coisas boas ou coisas ruins. A palavra é comparada como espelho que reflete não só a forma de um corpo, mas também reflete nele as imperfeições. E a palavra de Deus, quando colocada como espelho da alma, comparada como espelho da alma. Porque se alguém se põe diante de um espelho, pelo tempo suficiente para ver as suas falhas, as imperfeições, o mesmo acontece
com aquele que se coloca diante da palavra, meditando na palavra de Deus. É por meio da palavra que nós vemos, entendemos, reconhecemos por meio dela as nossas falhas, nossos erros. É por meio da palavra que é revelado as nossas falhas, aquilo em que precisamos mudar. Diante de Deus, nos colocamos quando meditamos na sua palavra. A palavra de Deus é considerada o espelho da alma. Espelho da alma, porque o espelho da alma, a Escritura, ela é que torna visível o pecado do ser humano. A palavra de Deus torna visível as falhas. Quando o profeta Natã, ele foi procurar Davi para falar a ele acerca do seu pecado, acerca do pecado que Davi havia cometido, foi a palavra que o profeta falou a Davi. Foi por meio da palavra que o profeta ele expôs diante de Davi, o fazendo enxergar de forma clara a sua alma, o pecado que estava em sua alma. Quando o profeta falou com Davi, ele falou por meio da palavra a Davi, o fazendo enxergar e reconhecer os seus pecados. Fez com que Davi reconhecesse o seu pecado. Entendemos que Davi, a partir daí, reconheceu que havia pecado, que havia falhado. E ele fez o salmo, escreveu o salmo de número 51, que diz: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E Davi, ele só entendeu o seu pecado, reconheceu o seu pecado a partir do momento em que Davi, o profeta Natã, falou com Davi diante da palavra de Deus. Ele fez com que fosse exposto o pecado de Davi, com que Davi enxergasse de forma clara que ele havia errado, que ele havia falhado diante de Deus, devido a 2 pecados que ele havia cometido. Mas foi por meio da palavra usada pelo profeta que Davi reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas. Por isso que a palavra é considerada como espelho, um espelho que nos faz enxergarmos nossas falhas, refletirmos acerca de nossos erros, de nossas falhas. Podemos falar acerca da palavra de Deus como um espelho, citando também sobre Jonas, quando Jonas tentou fugir da presença de Deus. Quando Jonas ele tentou fugir da presença do Senhor, ele pensou que poderia fugir da presença de Deus e conseguir escapar. Jonas, ele pensou que conseguiria escapar, fugir da presença do Senhor, mas diante de Deus ninguém pode se esconder da presença de Deus. Nada pode ficar oculto. Nada pode ficar oculto na presença do Senhor. E Jonas, ele não pôde se esconder. E a palavra de Deus que fala sobre Jonas, no capítulo 2, versículos 5 e 7, as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Uma figura que nos mostra que podemos ter o perigo, as crises, mas com o Senhor nós estamos guardados. Mas Deus, ele fez com que Jonas, ali por meio do seu poder, por meio da sua palavra, podemos entender assim, porque Deus falou com ele, fazendo enxergar o seu erro. A sua falha foi refletida. E quando nós falamos de refletir, estar diante da palavra de Deus é estar diante de um espelho que nos mostra como devemos ser, como devemos proceder, nos faz vermos as falhas, vermos os erros, enxergarmos os erros que está em nós. Diante da palavra, nós começamos a enxergar nossos erros. Quando nós nos colocamos diante da palavra e nela meditamos, essa palavra se torna como o espelho que começa a refletir tudo que há em nós, começa a refletir, mostrar para nós as nossas falhas, começa a mostrar para nós em que nós precisamos mudar, começa a mostrar para nós as manchas que são os nossos pecados. É diante desse espelho que é a palavra de Deus. Mas como estar diante desse espelho que é a palavra do Senhor? É meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, nós começaremos a reconhecer as nossas falhas, deformidades, podemos dizer. Eu estou dizendo no sentido espiritual. O que está errado em nós começa a ser mostrado, começa a ser revelado por Deus, onde estamos errando, em que precisamos mudar. É por meio da palavra que iremos entender isso. Por meio da palavra, o próprio Espírito Santo nos fará nós enxergarmos os nossos erros e também fará com que nós possamos sentir o desejo de mudar, desejo de deixar tudo aquilo que em nós não está agradando a Deus. Podemos dizer que a palavra, a Bíblia, é o espelho que reflete, o espelho que mostra não a nossa vida física, o nosso exterior, mas se o que está no nosso interior. Mostra em que precisamos mudar, em que estamos errados. Mostra as nossas falhas, não nos deixa encobrirmos as nossas falhas. Muitas vezes o homem pensa que pode encobrir seus erros, encobrir suas falhas, mas diante da palavra de Deus tudo é revelado. Ainda que ele não queira, mas diante da palavra de Deus, tudo é trazido, podemos dizer, à tona, o pecado. Por meio da palavra, nós começamos a olhar e reconhecer que precisamos mudar. Lendo a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa reflexão sobre a palavra de Deus como um espelho que nos faz enxergarmos
em que precisamos mudar, onde estamos errados, faz enxergar os nossos defeitos, faz nós enxergarmos as nossas falhas. A palavra de Deus também, como já lemos no livro de Tiago, nós meditamos em Tiago capítulo 1, versículo 24, mas no capítulo 1 e versículo 22, também no livro de Tiago, fala acerca da palavra de Deus como espelho que mostra, que revela, que reflete os nossos erros, as nossas falhas. Quando falamos acerca do espelho, a Bíblia como espelho da alma. A Bíblia como espelho da alma é porque ela torna visível os nossos erros, nos faz nós olharmos para dentro de nós e enxergarmos os nossos erros. Quem de nós não dá, quando dá uma olhada ao espelho antes de sair de casa? E o espelho, ele mostra algo errado em nosso corpo ou em nossa roupa. E a palavra de Deus, no sentido espiritual, como espelho da alma, nos colocando, meditando na palavra de Deus, é nos revelado ao ler a palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra, é que nós começamos a entender, a ver em nós tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. É meditando na palavra que nós começamos a enxergar as nossas falhas diante de Deus. É meditando na palavra que nós começamos a enxergar em que precisamos mudar. É por meio da palavra, a palavra de Deus que está em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos purifica de toda justiça e perdoa todos os nossos pecados. É isso que Deus faz quando nós nos colocamos diante da palavra e nela meditamos. Ele faz com que nós possamos enxergar os nossos erros, reconhecer as manchas, sentir a necessidade do perdão de Deus, de sermos purificados por Deus de nossos pecados. É meditando na palavra. A palavra de Deus é o espelho da alma. É meditando nela que seremos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, transformados, mudados. A palavra de Deus no Salmo de número 51, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. E a palavra de Deus também em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
O Senhor Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convence o homem, convence a mulher, o ser humano do pecado, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus e meditamos na palavra, ele faz com que a palavra seja como espelho diante de nós, nos fazendo enxergar todos os nossos erros e nos faz sentir a necessidade de sermos purificados da mancha do pecado, nos faz sentirmos a necessidade de recebermos o poder de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo que nos faz enxergarmos os nossos erros e falha por meio da palavra de Deus. Palavra de Deus como um espelho da alma para nos corrigir, porque é por meio da palavra de Deus que somos corrigidos. É meditando na palavra de Deus que nós nos corrigimos. Meditando na palavra de Deus, começamos a ver o que há em nós que não está agradando a Deus. Meditando na palavra de Deus, colocando a palavra como espelho diante de nós, ela começa a refletir tudo que há em nós, nos faz enxergarmos, reconhecermos que somos falhos, reconhecermos que precisamos ser transformados por Deus, nos faz sentirmos a necessidade de sermos perdoados por Deus, purificados pelo sangue de Cristo, de todo erro, de toda falha. O espelho não deixa, ninguém consegue escapar. Quando se coloca diante de um espelho, o espelho não deixa o ser humano, aquele que se coloca diante dele, porque tudo que é colocado diante do espelho é refletido. Tudo é refletido pelo espelho, seja as formas de um corpo, sejam manchas, sinais, no sentido físico. Tudo é exposto, refletido pelo espelho. Agora, no sentido espiritual, quando nos colocamos diante da palavra de Deus, que é o espelho da alma, e nela meditamos, nós começamos a enxergar as manchas, não manchas no nosso físico, mas sim as manchas do pecado na nossa vida, na nossa alma. E o Espírito de Deus é ele que se encarrega de nos convencer do pecado, nos convencer que precisamos deixar o pecado, deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, que precisamos nos limpar, nos purificar de todo pecado, nos faz sentirmos a necessidade de recebermos o perdão de Deus, nos faz sentir a necessidade, nos leva ao arrependimento, porque para receber perdão tem que ter arrependimento. E o espelho que estamos falando nesse tema, nessa reflexão, não é o espelho físico. O espelho físico só está sendo apresentado como um exemplo. O espelho que estamos falando é a palavra de Deus, o espelho para a nossa alma, o espelho para a nossa vida espiritual, o espelho que mostra aquilo que está no nosso íntimo, é a palavra de Deus, no profundo do nosso coração, aquilo que não pode ser visto por ninguém que está à nossa volta, mas só por Deus, e através da sua palavra é refletido. O Senhor nos mostra e nos faz reconhecermos erros, falhas, pecados, as nossas iniquidades, o que há em nós que precisa ser mudado por Deus, transformados por Deus. E aquele que se colocar diante desse espelho,
ele não pode escapar. Aquele que se colocar diante desse espelho, o pecado, o seu pecado, a sua falha é refletida por esse espelho que é chamado espelho da alma, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos nesta noite buscarmos a Deus através da oração. Vamos pedir a Deus que através do Espírito Santo ele venha nos conceder graça, venha convencer do pecado, venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus e que possamos, meditando na palavra de Deus, reconhecermos nossos erros e falhas, em que precisamos mudar, em que precisamos ser transformados. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, nessa reflexão de hoje, desse devocional, ó Deus Santo, que fala acerca da Tua palavra como o espelho da alma, como o espelho, ó Deus, que reflete, mostrando em nós os nossos pecados, mostrando, meu Deus, nossas falhas, em que precisamos mudar, o que em nós que não está agradando ao Senhor, e o Teu Espírito Santo, que nos convence, ó Deus, do pecado, é que nos faz entendermos que somos falhos e que precisamos ser transformados, ó Deus, pelo Teu poder, nos faz sentirmos a necessidade, ó Deus Santo, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos convencer do pecado. No nome de Jesus, Espírito de Deus, realiza a obra da transformação por meio da palavra do Senhor. Nos faz, ó Deus, que meditando em Tua palavra possamos reconhecer nossas falhas, nossos erros e que a mudança em nós seja feita por Ti, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, abençoe cada vida que está acompanhando esse devocional, aqueles que agora, Senhor, estão acompanhando, aqueles que desde o início, ó Deus, estão acompanhando. Ó Deus Santo, abençoa no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Logo mais na madrugada, a partir das 3 da madrugada, será o devocional, será no nome do Senhor Jesus, melhor dizendo, o grande clamor da madrugada e a campanha nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Será essa poderosa campanha. E agora encerramos o devocional, a reflexão, meditação na palavra de Deus, que possamos meditar mais na palavra, para que por meio da palavra possamos reconhecer em que precisamos mudar, que a palavra nós possamos meditar nela, essa palavra que é como um espelho que mostra tudo aquilo que há em nós, que não deixa nada oculto, nada encoberto, como o Senhor fala na sua palavra, que a sua palavra é como uma espada que penetra, é como uma espada que entra no íntimo, no profundo, porque a palavra de Deus não deixa nada ficar oculto. A palavra de Deus é por meio da palavra que tudo é revelado. E por meio da palavra também, é meditando na palavra que nós reconhecemos as nossas falhas e também sentimos a necessidade de obedecermos a Deus, de fazermos a sua vontade. Continue aí no seu lar, onde você estiver, tire um tempo para meditar, alguns minutos para meditar na palavra de Deus e continue também acompanhando esse devocional todas as noites no nome do Senhor Jesus e também na madrugada é a oração da campanha, mas antes da oração nós também fazemos a meditação na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que vocês, no nome de Jesus, compartilhem as lives, compartilhem entre amigos, parentes
E também você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, peço para você se inscrever e deixar aí o seu joinha. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.